Estamos de volta, lembrando que você nos acompanha também na Rádio Bandeirantes e no canal do YouTube, Live News RS. Hoje nós estamos falando aí da CPI da Covid, né? Recebemos o senador Luiz Carlos Reis e daqui um pouquinho vamos conversar com o senador Eduardo Girão, do Ceará. O senador Eduardo Girão, para quem não conhece, foi presidente do Fortaleza, né? Gosta muito de futebol, um homem muito envolvido também com a espiritualidade, é um homem muito espiritualizado. O seu primeiro mandato foi uma disputa muito grande lá no Ceará, porque foi pau a pau. Imagina, o senador Girão, que nunca concorreu, né, disputando com Eunício Oliveira, que era o presidente do Senado, com muita grana e concorrendo à reeleição. E o senador Eduardo Girão desbancou a candidatura do Eunício Oliveira, que agora fala já, o Eunício Oliveira, o Jader Barbalho, o Romero Jucá, já trabalhando no meio de uma pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, no meio de uma pandemia, e eles estão preocupados com as eleições de 2022 e já disseram que vão apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Grande parte do PMDB, viu? Do MDB, do famoso MDB, vai apoiar, sim. Se o Lula for candidato, eles vão apoiar o Lula, porque tanto os banqueiros, principalmente os banqueiros e os empresários, ganharam tanto dinheiro como foi distribuído no governo Luiz Inácio Lula da Silva e no governo Dilma. Está aí o resultado da CPI, né? da Lava Jato. A CPI está aí. Agora da Covid-19, que também vai desbancar muita gente. Eu falei lá atrás sobre o Covidão, né? Vem aí o Covidão, cuidado. Bom, o que nós temos hoje? O governador do estado do Rio de Janeiro afastado. E quem era o governador do Rio de Janeiro? Quem é o governador do Rio de Janeiro afastado? É um magistrado de carreira que foi eleito junto à imagem de Jair Bolsonaro. Está aí, afastado por corrupção. Governador do estado de Santa Catarina, também suspeito, afastado por problemas de desvio de recursos da Covid-19 durante esse processo todo que o governo federal está distribuindo dinheiro. Acontece o seguinte, que o governo federal nunca distribuiu tanto dinheiro para estados e municípios na história recente do Brasil. E esse dinheiro, com o estado de emergência, quando ele é decretado, não precisa comprovar. Então, vocês viram aí o verdadeiro absurdo que nós estamos acompanhando no dia a dia, com desvio de recursos e outra coisa, o superfaturamento de medicamentos. Isso aí, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através do presidente da comissão, que é médico, advogado, o deputado Tiago Duarte, também está comprovando o superfaturamento. Para vocês terem uma ideia, tinham medicamentos que custavam R$ e passaram a custar R$ 90. Então, a maldade é tão grande dentro de um processo tão duro, cruel e de uma experiência inédita que nós estamos vivendo, que é o quê? Que é um vírus, que a gente não sabe direito. Os médicos fazem um trabalho extraordinário, agora que chegou a vacina, que os médicos, os enfermeiros, o pessoal da fisioterapia está trabalhando com vacinas. Mas até então eles estavam na linha de frente, colocando a vida em risco. E muitos morreram, muitas vidas foram perdidas. Aliás, ali na frente, nada como o tempo, né? Com a contestação dentro de um processo politizado, inclusive entre médicos, sobre tratamento precoce, kit de tratamento precoce, de medicamentos, que tem evidências espalhadas pelo Brasil afora. Não tem comprovação científica, mas tem evidências. E isso que é fundamental, é salvar vidas, é ter amor ao próximo. Não é? O Chico Xavier já nos disse assim, olha, e a nossa passagem por aqui ela é tão rápida no plano terrestre, tão rápida. E eu lembro que o Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada que dizia o seguinte: homens
Pessoas que passaram pela Terra, pelo planeta Terra, e que praticaram o mal e tinham o poder de praticar o mal, suas almas estão penando no purgatório. Senador Eduardo Girão, o senhor que é um homem especial, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela sua trajetória, pela sua espiritualidade, pela sua dedicação, pela sua paciência, pelo seu jeito de fazer política em defesa da sociedade, das pessoas mais humildes. Seja bem-vindo no nosso programa aqui na tela da Band, senador. Meu querido irmão Milton, é uma generosidade muito grande sua falar isso de uma pessoa que quer servir, né? Eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas eu tenho muita consciência dessa missão que o povo do Ceará me concedeu aqui no Senado Federal, e eu gostaria de cumprir bem essa tarefa para ficar em paz com a consciência e poder andar nas ruas depois olhando nos olhos de cada um e, sobretudo, saber que Deus aprova os nossos atos, né, que aprovou, que a gente tentou fazer aqui no Senado. Eu sempre digo, no final dos meus programas em rádio, enfim, que o bem vence o mal. E eu não tenho dúvida disso. E uma prova está aí que o bem vence o mal. Eu não tenho. Hein? Eu não tenho dúvida. E se não venceu ainda, se o bem não venceu o mal, se a paz não se estabeleceu ainda, né, se a verdade não triunfou ainda, é porque não acabou. E quando a gente tiver realmente essas histórias se desenrolarem, todos os debates, os assuntos que a gente fala aqui, eu acho que o futuro da humanidade é muito positivo. Eu sou muito otimista com relação a esse engajamento. E você Milton, você é um grande precursor disso, né? Porque é um programa que procura fazer, tanto na rádio como na TV, uma imersão, uma reflexão, né, da cidadania das pessoas, levando informações com fontes fidedignas, né, com a verdade. E isso incomoda muito a verdade, né? Então, eu estava ouvindo você falar agora aí, há pouco, sobre a questão de tratamento preventivo e precoce, não era isso que você estava concluindo? Sim, sim. E isso é fato. Já fiz quase 10 lives com cientistas, com médicos renomados do Brasil e do exterior, e ficou muito claro. Fiz uma sessão de debates aqui, Milton, no Senado Federal, 4 horas de debates, ouvindo especialistas e médicos contra e a favor do tratamento preventivo e precoce. E nenhum deles, olha que bacana, eu fiquei feliz, porque nenhum dos que são contra disseram que esses medicamentos fazem mal. Eu sou contra, óbvio, a automedicação, mas eu tive um papo na mídia, uma fúria, uma ânsia de tentar desqualificar esses medicamentos que eles já existem há décadas. Por que nunca ninguém disse que ele fazia mal? Né? Então, assim, eu acho que nós precisamos buscar a verdade, nós estamos numa guerra. E nessa guerra que a gente vive da pandemia do coronavírus, a gente precisa usar todos os recursos, né? Sou a favor de vacina, sou a favor do uso de máscara, sou a favor do distanciamento social, álcool em gel nas mãos, higienizar, e também, por que não, do tratamento preventivo e precoce, porque a ciência, ela não é boa só para um lado, não. Tem ciência do outro lado dizendo que funciona, tem resultados clínicos dizendo que funciona. Cada vez mais, eu não paro de receber aqui no gabinete testemunhos das pessoas. Então, como é que a gente vai fechar os olhos, porque não é politicamente correto? Eu acho que esse país está muito do jeito que está ainda, né? Melhorou alguma coisa nesse sentido, mas por causa desse politicamente incorreto que vem sendo incutido, né? Politicamente correto que vem sendo incutido na nossa cabeça há alguns anos atrás. Eu quero voltar e entrar bem dentro dessa questão da CPI da Covid-19, mas eu quero fazer uma observação. Nós estamos falando que o bem vence o mal. Eu tenho uma prova viva aqui na tela da Band. O senhor venceu Eunício Oliveira. E quem conhece Eunício Oliveira sabe que o bem venceu o mal. O bem venceu o mal. Essa é uma prova
né? Eu dizia aqui no início da nossa Intervenção entrevista... divina, viu? Hein? Foi uma intervenção divina. Pois não, desculpa. Foi uma intervenção divina, não tenho a menor dúvida que a nossa vitória ali contra os poderosos, né, foi algo realmente impressionante. Senador, a Covid-19, a CPI, eu tenho dificuldades para entender essa CPI que não passa pelos estados e municípios e que tem o governador Witzel afastado por corrupção, tem aqui em Santa Catarina, do lado do Rio Grande do Sul, o governador Moisés afastado também por problemas de desvio de recursos, tem no Pará o Helder Barbalho lá, que confiscaram os bens e patrimônio dele e do Alberto Beltrame, que era o secretário de saúde dele lá, que é um gaúcho, médico, que foi ministro, desviaram milhões de reais lá do Pará. E aí, se nós seguirmos o mapa do Brasil, olha, o Covidão está espalhado por aí, né? Como foi o Petrolão e o Mensalão. Como é que o senhor está vendo isso, senador Eduardo Girão? A notícia boa, Milton, graças a Deus, o nosso pedido de CPI que amplia o escopo, né, não apenas para a União das investigações, mas também para as centenas de bilhões de reais que foram destinadas de verbas federais para estados e municípios, o nosso pedido foi aprovado, foi apensado a esse outro pedido que, com todo respeito ao seu proponente, um colega nosso, Randolfo Rodrigues, é um pedido que sugeria, passava uma mensagem para a população de que era meramente político, eleitoreiro para 2022. Então, a gente não pode fazer palanque num momento desse da nação, onde as pessoas estão morrendo, né? Seria uma covardia, né? Uma falta de responsabilidade muito grande nossa, ficar antecipando a questão eleitoral às custas do sangue, da morte, da fome, do desemprego, né? Que por muitas vezes, pela Constituição não ser respeitada, né? Pelos poderes constituídos, né? Então a gente vê invasões de competência, então cria esse desequilíbrio. Um exemplo é uma CPI nesse momento, né? Determinada pelo Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e essa desarmonia acaba causando uma instabilidade. Então, acredito que agora, né, se realmente vai acontecer, se realmente não, vai acontecer as investigações, vamos definir quando é que vai ser, mas não vai ficar só para pegar um para Cristo, como estava alguma coisa montada nesse sentido. Conseguimos apensar. Um detalhe importante para você saber: 45 senadores assinaram o nosso pedido, tá? Ou seja, a maioria do Senado Federal, e inclusive o Rio Grande do Sul, os 3 senadores daí, um dos poucos estados que os 3 assinaram o requerimento, e a gente conseguiu uma grande vitória, porque foi fruto de uma mobilização popular. O final de semana agora, praticamente eu não parei com as pessoas do Brasil inteiro se mobilizando, pedindo para que os senadores assinassem a nossa CPI. Os senadores me ligavam: olha, está uma mobilização grande no estado, eu quero assinar também. Então, foi bonito isso. Olha só, quando um povo se organiza e de forma pacífica, respeitosa, cobra dos seus representantes uma postura, um posicionamento, isso faz a diferença no país que a gente quer. Essa CPI, o senhor acha que ela vem para somar ou ela vem para fazer politicagem voltada para as eleições de 2022, no meio de uma experiência inédita, gente morrendo, desemprego, miséria, empresário quebrando, fome, e aí se faz uma CPI gastando energia, tempo, no momento em que era para estar voltado para outras questões, que é para salvar vidas, para resgatar o Brasil? Quer fazer CPI, faz lá depois, na frente. Eu concordo com você. Eu acho que o momento é de união, né? O momento é de todo mundo procurar poupar sofrimento, salvar vidas, como acontece em outros países, né? Os governadores junto com os prefeitos, junto com o presidente, todo mundo buscando alternativa.
Mas eu acredito assim, dos males o menor, né? Sim. Já que o Supremo interveio, né, interferiu no poder e mandou o Senado fazer a CPI, só que mandou fazer apenas do governo federal e nós conseguimos ampliar. Nosso pedido foi União e estados e municípios também, que receberam verbas federais. E isso foi aprovado. Eu acredito que a chance de não tornar isso um palanque, sabe, Milton? Assim, Sim. buscar técnicos para fazerem um trabalho na hora certa, quando o presidente do Senado determinar, para que se possa fazer isso de uma forma com mais responsabilidade. Dentro desse pedido que o senhor fez e que foi aprovado, por exemplo, só para o telespectador ter uma ideia, o governador Witzel poderá ser convocado para o senhor para ir lá depor, o governador Moisés de Santa Catarina, o Helder Barbalho do Pará, eles terão que ir para a CPI, senador, para prestar depoimento? Olha, muito boa a sua pergunta, né? O nosso pedido de CPI, Milton, ele relacionou dezenas de operações da Polícia Federal realizadas no ano de 2000. Então, muitos desses estados que você falou, dessas operações que ficaram famosas, que foram para a TV e todo mundo viu, estão relacionadas no meu pedido, são fatos determinados da nossa solicitação. Então, inclusive, a gente foi além. A gente colocou ainda a questão do consórcio Nordeste, né, que o consórcio Nordeste é uma união de governadores do Nordeste que comprou, por exemplo, respiradores, 300 respiradores até hoje não receberam, né, e foi comprado, esses respiradores foram comprados da indústria da maconha. Não me pergunte o que tem a ver maconha com respirador e com Covid, mas foi comprado pelos governadores do Nordeste, levaram um calote disso. Então, tudo isso, nós, obviamente, vamos analisar, né, esses fatos, junto com as instituições, Polícia Federal, TCU, vamos solicitar o que tiver que fazer, não para caça às bruxas, o objetivo não é esse. O objetivo é fazer uma instrução correta, ouvir o contraditório, né, desses governadores, desses prefeitos, dessas autoridades públicas, para que a gente possa cumprir o que está na Constituição e que a justiça seja feita, mas não apenas uma parte da verdade. E toda a verdade precisa vir à tona. Senador Eduardo Girão, em respeito aos mortos e aos vivos, eu tenho colocado essa dúvida durante muito tempo e continuo com ela. A CPI vai chamar o Ministério da Saúde, vai chamar as autoridades para dizer, vem cá, vocês estão dizendo que é 350, 400 mil mortos, porque eu tenho, senador, como eu dou meu telefone, que nem o Ricardo Boechat dava o telefone no ar, eu dou meu telefone no ar, eu tenho recebido várias mensagens e depoimentos de pessoas que o familiar foi colocado como morte, causa morte, Covid-19, e não foi. Tem o depoimento de um médico de Recife, que 2 pacientes dele morreram, os pacientes morreram no incêndio de uma residência e foram para o Hospital de Restauração em Recife e saiu como causa-mortes Covid-19. Esses números não estão batendo bem corretamente. A CPI vai investigar de que maneira, em respeito aos mortos e aos vivos, esse número que se divulga a todo momento, 3 mil, 4 mil por dia, 5 mil, já passamos de 350 mil mortos, enfim, vai entrar dentro desse detalhe a CPI? Olha, Milton, eu acredito que nessa busca pela verdade, com responsabilidade, sem pirotecnia, mas buscando realmente fazer algo transparente, esse vai ser o meu compromisso de estar, eu estou como titular dessa CPI. Né? A gente não sabe quem é presidente, quem será o relator, mas eu acredito que nós não podemos deixar de fora certas situações, né? Tem que ver exatamente dentro do que a gente pode fazer juridicamente com relação a isso. Eu mesmo recebi denúncia de São Paulo, né? De pessoas conhecidas da família, que me falaram exatamente isso que você está colocando. Eu mandei uma carta para o governo de São Paulo para a resposta com relação a isso. E nós
estamos aqui para fazer o que é certo. Então, acredito que esse tipo de dúvida que está suscitando, quem sabe, né, vamos consultar a área jurídica e tudo, quem sabe a gente possa alargar para buscar dados sobre isso mais concretos, a realidade com relação a esse assunto. Sempre ouvindo, fazendo o contraditório e colocando a ampla defesa, que é o que está na Constituição. O senhor vai ser uma peça muito importante, desculpa a expressão peça, é uma expressão popular. O senhor é um senador muito importante dentro da CPI. Quais são os pontos assim fundamentais que o senhor acha que o senhor pretende buscar a bem da verdade, já que formataram essa CPI e que lhe preocupa para esclarecer a sociedade, senador Girão? Olha, buscar fazer uma instrução disso, né, dentro da legislação, com a melhor equipe técnica possível, Milton. Estamos aqui montando a equipe nesse momento, né, com pessoas com experiência, porque nós tivemos CPIs que viraram pizza, isso é verdade. Mas nós também tivemos CPIs que foram muito importantes para a nação, né? Então, eu acredito que, quem sabe, pode estar surgindo aí, né, a partir dos dados que vão vir, uma operação, uma Lava Jato 2, ninguém sabe, né? O que é que pode acontecer com os centenas de bilhões de reais que foram destinados de verbas federais para estados e municípios, eventuais equívocos também do governo. Enfim, a gente precisa ver com muita independência, eu tenho essa independência, o compromisso com a verdade, né? A CPI vai buscar, senador Girão, a CPI vai buscar também a origem desse vírus que saiu de Wuhan, como é que ele saiu, por que médicos desapareceram, por que a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela vai ser chamada na CPI para dizer por que vocês seguraram tanto tempo, quase 3 meses para decretar pandemia e assinavam absolutamente tudo que a China dizia e o preço que o planeta e que o mundo está pagando hoje é muito caro. Eu não sei, eu lhe pergunto, a indústria farmacêutica nacional e internacional será convocada também para depor sobre superfaturamento de medicamentos neste momento? Medicamentos que custavam R$8, que hoje custam R$90 mil, ou melhor, R$90. Eu estou só fazendo algumas questões para saber se é por esse caminho que vai a CPI. Isso tudo são ideias, são boas colocações que a gente tem que ver juridicamente se é possível instruir dentro do escopo. Agora, uma coisa que o parlamentar tem, você sabe bem, Milton, é a possibilidade de falar, né, ser ouvido. E eu acho que muita coisa que está embaixo do tapete deve aparecer, né? A gente precisa respeitar os trâmites, né? Mas eu acredito, por exemplo, isso que você falou agora sobre os medicamentos, inclusive ontem eu participei de uma sessão de debates, ouvindo o Sindifarma, ouvindo o pessoal de defesa do consumidor. Foi muito interessante, foi proposto pelo Lazier Martins, senador Lazier Martins, essa sessão de debates, porque ele tem um projeto que congela, vamos transformar em miúdos, congela durante a pandemia o preço dos medicamentos, né? Porque tem reajustes que já foram feitos e estão em reajustes programados. Então, a gente fez um debate muito interessante aqui, ouvindo os dois lados, senadores se posicionaram, e na semana que vem pode ser que esteja em pauta, inclusive, essa proposta legislativa do senador Lazier Martins. O que mais o senhor poderia colocar? Eu sei que o senhor tem compromisso para os nossos telespectadores sobre a CPI da Covid. Olha, eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? A gente sabe como é que começa uma CPI, todo mundo fala isso, eu nunca participei disso, e não sabe como termina, né? Mas eu espero que se tenha muita responsabilidade aqui com o país, com o momento do país, já que vamos fazer a CPI, e que a verdade a gente seja de uma forma eficaz
gás para não buscar apenas uma parte da verdade, para não fazer palanque político, nem para um lado e nem para um outro, né? Então, da minha parte, eu vou trabalhar com todas as minhas limitações e imperfeições para corresponder à expectativa do povo brasileiro. Que o povo brasileiro, com toda essa celeuma, com tudo que aconteceu, tem uma expectativa muito grande com relação a isso. Então, eu acredito que essa CPI possa trazer a verdade dos fatos, né, e para a população também saber realmente o que é que aconteceu. Nosso telespectador conhecer um pouquinho o senhor aí na reta final, um homem espiritualizado, gosta de futebol. Aliás, o Grêmio, depois de 5 anos, o Renato Portaluppi chegou aqui no Grêmio 2016, foi demitido ontem. Ontem, demissão do Renato Portaluppi, porque foi o Grêmio, não se classificou para a Libertadores da América, ele estava com Covid. Eu acho que foi uma injustiça que cometeram, porque o cidadão não estava nem trabalhando, nenhum dos 2 jogos, ele estava se tratando da Covid e foi demitido. Eu falo isso porque o senhor é um homem ligado também ao esporte, ao futebol, foi presidente de Fortaleza, né? Fale um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores lhe conhecer um pouquinho mais, senador Eduardo Girão. Milton, engraçado, eu gosto de futebol, assisto os jogos. Ontem foi um dia, por causa dessa questão aí de formação da CPI, foi um dia meio tumultuado, não assisti. Mas eu digo para você assim que é uma válvula de escape para mim, né? Eu sou o meu grande amigo de infância é o Fortaleza Esporte Clube. Tive a bênção de servir ao clube durante pouco menos de 6 meses, né? E foi um período dramático, porque o clube, segundo os funcionários, o corpo diretivo, estava numa possibilidade de sair da Série C. Olha só que coisa, tinha passado já 8 anos na Série C e ainda tinha o risco de cair para D. Então nós chegamos naquele momento com folha atrasada, com uma situação muito difícil. Fizemos um trabalho, acredito, dedicado, íntegro, e quebramos muitos paradigmas de que futebol não é coisa que se consegue ganhar se fizer as coisas certas, que jogador você não pode confiar. Nós quebramos esses paradigmas, conversamos olho no olho com o elenco, com as comissões técnicas, unimos a diretoria que estava um pouco brigada, a questão dos funcionários também. Então, harmonizamos o clube, né? E o clube, a bola começou a entrar, tudo deu certo, nós subimos para a Série B. Eu cumpri o compromisso que eu tinha, né? Que eu tinha dito para as pessoas: olha, se o clube subir, independente do clube subir ou não da C para B, eu vou sair, né? Eu vou cumprir a minha tarefa aqui para dar minha contribuição durante esses 6 meses do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas Deus abençoou, né? E o time subiu depois de 8 anos da C para B. E aí foi aquela festa, a cidade parou e tudo. E meu último ato, praticamente ali como presidente do Fortaleza, foi a chegada do Rogério Ceni, né? Durante uns dias, e o Rogério Ceni foi fazer uma palestra lá em Fortaleza para o Sebrae, não tinha nada a ver de Fortaleza. E o meu preparador de goleiros, o Bosco, né? Que foi goleiro do São Paulo, junto com o Rogério Ceni, do Sport, do Fortaleza também, ele disse: presidente, o Rogério está vindo fazer uma palestra amanhã, vamos nos encontrar com ele. Aí eu digo: beleza, eu vou inclusive pegar uma camisa do São Paulo que eu tenho lá para ele autografar. Eu não pensei que ele pudesse ser o presidente do nosso centenário, porque no ano seguinte, Fortaleza completava 100 anos. Então foi um presente de Deus. Rogério, eu comecei a conversar com o Rogério 11 da noite, na hora que ele chegou, 11h30. Nós ficamos até quase 3 da manhã conversando, e houve uma empatia. Ele estava conhecendo tudo já do Fortaleza, e eu, na hora, fiz o convite, e ele já foi conhecer o clube no outro dia. Rapaz, tudo deu certo, estava escrito. E aí, ele subiu o Fortaleza da B para A no ano do centenário. Ou seja, não poderia ter um centenário melhor, como os campeões da Copa do Nordeste. Espetáculo. Eu tenho uma lembrança fantástica no futebol de Fortaleza. O Dunga, que foi técnico e o capitão do Tetra,
ficamos quase 4 horas conversando no saguão. Nós estávamos hospedados no Hotel Marina Park aí, com o Didi Folha Seca. 6 meses depois o Didi faleceu. Foi numa festa de final de ano que o Sérgio Fortes e o Sérgio Pontes realiza aí em Fortaleza com o Aderson Maia, Associação dos Cronistas e tal. Isso. Foi um momento muito bonito, muito bacana, hein? Eu tenho vários amigos aí em Fortaleza. Que legal, que bacana, bacana. Eu quero agradecer a sua gentileza, muito obrigado. Uma grande semana para o senhor, que Deus lhe proteja no plano espiritual, no plano terrestre aqui das coisas boas e positivas que o senhor está fazendo aí. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, Milton. Obrigado pela oportunidade de sempre. Obrigado ao seu público. E eu peço orações, porque a guerra que a gente vive também aqui, a principal delas é a espiritual, né? Então, você que é católico, que é espírita, que é evangélico, de outras religiões, peço orações aqui para que a gente tenha sabedoria, saúde, discernimento para poder combater esse bom combate aqui por esse país que é maravilhoso, que tem muitas potencialidades, um povo trabalhador, empreendedores criativos, mas que muita trava ainda, muita briga política, mas vai dar certo. Vamos que vamos, a verdade e o bem vão vencer. Muita paz. Abraço, Milton. O senhor também. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser rever esse programa, no canal do YouTube Live News RS e também no Band RS. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.